No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Rui Almeida caminhava tranquilo ao lado da mulher que acreditava ser o seu novo começo. Mala na mão, sorriso ensaiado, um voo para o porto à frente. Ele acreditava que tinha fugido a tempo, mas o que Rui não sabia era que, naquele mesmo momento, uma única frase dita por um altifalante iria destruir tudo o que ele tinha construído com mentiras. À sua frente, passageiros anônimos. Atrás, uma verdade prestes a explodir. E algures num hospital de Lisboa, uma mulher grávida já tinha tomado uma decisão silenciosa e irreversível. Fique conosco até o fim, porque esta não é apenas uma história de traição. É uma lição sobre escolhas, consequências e dignidade. Subscreva o canal agora, deixe o seu like e prepare-se. O que vai acontecer a seguir no aeroporto vai deixar toda a gente sem palavras. Rui Almeida parou. Não foi um tropeço. Foi o corpo a recusar avançar. O som metálico do altifalante ainda ecoava no átrio do aeroporto quando ele sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O seu nome. Dito alto. Claro. Irreversível. E logo a seguir, o nome da mulher que ele tinha deixado para trás. Teresa Almeida. Sofia Duarte largou-lhe o braço devagar. Não gritou. Não fez cena. Apenas olhou para ele com um silêncio que pesava mais do que qualquer acusação. Quem é a Teresa? Perguntou num tom baixo, controlado. A pergunta mais simples, a mais perigosa. Rui abriu a boca. Nada saiu. O aeroporto continuava a funcionar à sua volta. Malas a rolar, crianças a chorar, anúncios de voos. Mas para ele, o tempo tinha parado naquele segundo. Rui, insistiu Sofia. Quem é a Teresa? Ele tentou sorrir. Um sorriso mau, fraco. Deve ser um engano, murmurou. Há muitos nomes iguais. Sofia inclinou ligeiramente a cabeça. Almeida não é assim tão comum. E disseram, assunto urgente relacionado com a esposa. A palavra esposa caiu entre os dois como um objeto pesado. Rui sentiu o estômago contrair-se. Antes que pudesse responder, o altifalante voltou a ganhar vida. Mais alto, mais direto. Passageiro Rui Almeida, dirija-se de imediato ao balcão de informações. Assunto de caráter médico urgente. Agora, já havia olhares. Não descarados. Não ainda, mas curiosos, atentos. Pessoas que fingiam mexer no telemóvel enquanto escutavam cada sílaba. Sofia cruzou os braços. O sorriso que tinha usado minutos antes tinha desaparecido por completo. Médico? Perguntou. Disseste-me que não tinhas ninguém. Rui sentiu suor frio nas costas. É uma situação antiga, ar do passado. Foi então que um funcionário da companhia aérea se aproximou. Homem de meia idade, uniforme impecável, voz profissional. O senhor Rui Almeida. Sofia virou-se para ele num segundo. O que se passa? O funcionário hesitou. Trata-se de uma emergência relacionada com a sua esposa. Ela encontra-se internada no Hospital de Santa Maria. Sofia deu um passo atrás. Esposa? Internada? Repetiu, como se estivesse a aprender uma língua nova. Rui, disseste-me que vivia sozinho, que o divórcio estava praticamente resolvido. Rui baixou os olhos. Esse gesto respondeu por ele. Estás a dizer-me, continuou Sofia, agora com a voz a tremer, que a tua mulher está no hospital. E tu estás aqui comigo, prestes a viajar? O funcionário pigarreou. Senhor, precisamos que venha conosco. O hospital tentou contactá-lo várias vezes sem sucesso. A palavra várias fez Rui estremecer. Chamadas que ele tinha ignorado. Mensagens que não ouvira. Sofia deixou cair a mala no chão. O som seco ecoou pelo átrio. Há quanto tempo? Perguntou ela. Há quanto tempo me mentes? Rui tentou tocar-lhe no braço. Ela afastou-se. Não me toques. Algumas pessoas já não fingiam.
O silêncio em redor era pesado, carregado de julgamento contido. Estou grávida? Perguntou Sofia de repente num fio de voz. Não, isso é ela, não é? Rui fechou os olhos por um segundo. Assentiu. Sofia riu. Um riso curto, sem alegria. Então é isto, a tua nova vida. Ela respirou fundo, recompôs-se como pôde. Vai, disse. Vai ter com a tua mulher. Sofia, eu posso explicar. Não, interrompeu. Não podes. Porque tudo o que disseste até agora foi mentira. Virou-se e afastou-se, misturando-se com a multidão. Não correu. Não chorou. A humilhação tinha-lhe tirado até isso. Rui ficou parado ao lado do funcionário, rodeado de desconhecidos que sabiam demasiado. Pela primeira vez desde que entrara naquele aeroporto, pensou verdadeiramente em Teresa. Não como obstáculo, mas como a mulher que ele tinha abandonado. E percebeu, com um aperto no peito, que aquilo que o esperava no balcão de informações não era apenas uma explicação. Era o início das consequências. O balcão de informações parecia mais distante do que realmente era. Rui Almeida caminhou até lá com passos pesados, como se cada metro fosse um julgamento silencioso. Atrás dele, o aeroporto retomava o seu ritmo normal. À frente, uma funcionária aguardava com um envelope pardo nas mãos. Não sorria. Não precisava. Senhor Rui Almeida? Confirmou, consultando o ecrã à sua frente. Sou eu, respondeu ele com a voz rouca. Recebemos uma comunicação oficial do Hospital de Santa Maria. A sua esposa encontra-se estável após uma crise hipertensiva grave, ocorrida esta madrugada. A palavra grave ficou suspensa no ar. Rui sentiu as pernas fraquejarem. Crise hipertensiva. Teresa tinha mencionado a tensão alta nas últimas consultas. Ele lembrava-se vagamente. Lembrava-se e ignorara. O bebê... murmurou. O bebê está bem? A funcionária assentiu. Sim, mas há documentos que precisa de receber. Ela estendeu o envelope. Rui pegou nele com mãos trêmulas. À sua volta, duas pessoas reduziram o passo. Um casal mais velho trocou um olhar discreto. Ninguém dizia nada. Todos ouviam. Rui abriu o envelope ali mesmo. Primeiro, leu o relatório médico. Linguagem fria, objetiva, de horários, procedimentos, e uma frase que lhe cortou a respiração. Impossibilidade de contato com o cônjuge durante situação clínica de emergência. Depois, a nota manuscrita. Reconheceu a letra de Teresa de imediato. Direta, sem floreados. Rui, não te escrevo para que voltes. Escrevo para que saibas que o hospital registrou a tua ausência quando mais precisei. O nosso filho está bem, mas a verdade também ficou registrada. Ele leu 2 vezes. 3. A funcionária continuou, num tom calmo, quase compassivo. O hospital informou a Segurança Social e a sua entidade empregadora, conforme o protocolo. Abandono familiar em contexto de emergência médica é uma ocorrência formal. Ocorrência formal. Rui engoliu em seco. Não era um desentendimento conjugal. Não era um drama privado. Era um facto registrado. A sua esposa pediu para lhe transmitir, acrescentou a funcionária, que não deseja que se desloque ao hospital neste momento. A família dela está presente. Família. Rui pensou na mãe de Teresa, na irmã, nos amigos que certamente tinham atendido o telefone quando ele não atendeu. Há mais alguma coisa? Perguntou ele, quase num sussurro. A funcionária fechou o tablet. Apenas isto. O seu pedido de licença por motivos familiares foi confrontado com esta situação. A sua empresa foi notificada. Nesse instante, o telemóvel de Rui vibrou. Número desconhecido. Rui Almeida, disse uma voz masculina, firme. Fala o Departamento de Recursos Humanos da Transportes Atlântico. Precisamos de falar consigo com urgência. Rui afastou-se alguns passos do balcão. Estou
Estou no aeroporto. Sabemos, respondeu a voz. Precisamos de esclarecimentos. Hoje. A chamada terminou. Rui ficou a olhar para o ecrã apagado, como se ali estivesse escrita a sua sentença. Atrás dele, alguém murmurou. Coitada da mulher. Ele fechou os olhos. Nesse momento, viu Sofia ao longe, sentada numa mesa de café. Sozinha. Olhar perdido. Já não era a mulher entusiasmada de minutos antes. Era alguém que acabara de perceber que tinha amado uma versão inventada. Rui deu um passo na direção dela. Parou? Sabia que não tinha o direito. O altifalante anunciou o encerramento do embarque para o porto. O voo partia sem ele. A funcionária aproximou-se novamente. Deseja ajuda para remarcar a viagem? Rui abanou a cabeça. Não. Não vou viajar. Ela assentiu, com uma expressão que não era julgamento. Era pena. Rui sentou-se num banco próximo, o envelope ainda nas mãos. Ali, no meio do aeroporto, compreendeu algo que nunca tinha querido aceitar. Teresa não o tinha exposto, não o tinha perseguido, não tinha feito escândalo. Tinha apenas deixado que a verdade seguisse o seu curso. E agora, enquanto o aeroporto seguia indiferente, Rui percebia que perdera muito mais do que uma viagem ou uma amante. Perdera o controle da própria história. E o pior ainda estava por vir. Rui Almeida ficou sentado durante longos minutos, sem saber exatamente quanto tempo tinha passado. O aeroporto continuava a funcionar como sempre, mas para ele, tudo parecia abafado, distante, como se estivesse debaixo de água. Não houve mais anúncios, não houve confrontos. E foi precisamente isso que o começou a destruir por dentro. Teresa não tinha ido ao aeroporto, não tinha feito chamadas dramáticas, não tinha pedido explicações. E ela tinha feito algo muito mais eficaz. Tinha deixado que as instituições falassem por ela. Rui abriu novamente o envelope. Leu as frases frias do relatório médico como se fossem escritas por um juiz invisível. Horas, datas, tentativas de contato não atendidas. Uma descrição clara de uma ausência num momento crítico. Nada ali falava de traição. Nada mencionava amantes. Falava apenas de responsabilidade. Ou da falta dela. O telemóvel voltou a vibrar. Desta vez, uma mensagem curta da empresa. Rui, precisamos de esclarecer a incongruência entre a licença solicitada e os factos comunicados pelo hospital. Incongruência. A palavra soou-lhe mais dura do que qualquer insulto. Durante anos, Rui orgulhara-se de ser visto como um homem fiável, pontual, racional, um profissional sério. Agora, tudo isso estava a ser posto em causa não por um boato, mas por um registro oficial. À sua volta, o murmúrio crescia, não em voz alta, mas em olhares, em silêncios carregados. Uma mulher mais velha abanou a cabeça quando passou por ele. Um homem fingiu não olhar, mas olhou. Rui sentiu vergonha. Não a vergonha barulhenta, a vergonha silenciosa que se cola à pele. Pegou no telemóvel e abriu as redes sociais, sem saber bem por quê. Talvez para fugir, talvez para confirmar algo que já temia. E confirmou. Teresa tinha publicado uma única mensagem. Nada de acusações, nada de lágrimas expostas. Apenas uma fotografia discreta, tirada no hospital. Um sorriso cansado, uma mão pousada na barriga. O texto era simples. Obrigada a todos os que estiveram comigo nesta noite difícil. O bebê está bem. Às vezes a vida mostra-nos quem está verdadeiramente presente quando mais precisamos. Nada mais. Mas os comentários diziam tudo. Colegas de trabalho, amigas antigas, familiares. Estamos contigo. És uma mulher forte. Conta conosco. Rui desceu a lista com um nó no estômago. O seu nome não aparecia. Não era mencionado. Não era preciso. A história estava contada sem ser contada. Ele tentou escrever-lhe uma mensagem. Apagou. Escreveu outra.
apagou novamente. O silêncio de Teresa era absoluto. E quanto mais absoluto, mais pesado se tornava. Horas antes, ele acreditava estar a fugir para uma vida nova. Agora percebia que tinha sido deixado para trás por uma mulher que tinha decidido não implorar. Teresa tinha escolhido proteger-se, proteger o filho e deixar que a verdade seguisse o seu caminho natural. Não era vingança, era consequência. O telefone voltou a tocar. Desta vez, a mãe. Rui, a voz dela vinha cansada. A Teresa ligou-me esta madrugada. Estava muito mal. Ele fechou os olhos. Eu sei, mãe. Sabes agora, respondeu ela. Mas não estavas lá. Não houve gritos, não houve discussão. A frase caiu como um peso final. As tuas coisas, continuou a mãe, após uma pausa. Ficam por enquanto no quarto antigo, mas precisas de pensar no que fizeste. A chamada terminou. Rui olhou em redor. O aeroporto parecia maior, mais frio. Naquele momento, compreendeu algo que nunca tinha aprendido antes. O verdadeiro poder de Teresa tinha sido não reagir como ele esperava. Ela não tinha tentado salvá-lo. Não tinha tentado humilhá-lo diretamente. Tinha apenas retirado o tapete da mentira. E agora, sem gritos, sem cenas, sem confrontos públicos, Rui começava a sentir o peso real das escolhas que fizera. Não havia como voltar atrás. E o silêncio dela continuava. Um silêncio que, a cada minuto, falava mais alto. Rui Almeida saiu do aeroporto já de noite. Não se lembrava de ter tomado essa decisão. Apenas se viu cá fora, com o ar frio a bater-lhe no rosto e a sensação estranha de não ter para onde ir. Horas antes, ainda acreditava que tudo estava sob controle. Agora tinha perdido a amante, o voo, a reputação, e começava a perceber que aquilo era apenas o início. O telemóvel vibrou outra vez. Mensagem da empresa. Curta, seca. Rui, até nova ordem, fica suspenso de funções. Será contactado pelo departamento jurídico. Suspenso. Ele encostou-se a uma parede, sentindo as pernas falharem. Durante anos, tinha construído uma imagem de profissional sério, alguém em quem se podia confiar. Bastou um dia para tudo isso começar a ruir. À sua volta, o mundo seguia normalmente. O táxis, pessoas a rir, vidas inteiras a continuar. A dele tinha ficado parada naquele balcão de informações. Abriu novamente as redes sociais, como quem toca numa ferida para confirmar que dói. A publicação de Teresa continuava lá. Mais comentários, mais apoio, mais silêncio da parte dela. Uma frase repetia-se nos comentários, dita de várias formas. Ela não merecia isto. Rui sentiu o peso dessas palavras. Não eram ataques diretos, não eram insultos, eram constatações. E isso doía muito mais. Decidiu ligar a um amigo, depois outro, depois outro. Alguns não atenderam, outros atenderam, mas desligaram depressa. Até que alguém falou. Rui? Era Carlos, um antigo colega de trabalho. Olha, eu sei o que se está a dizer. Não é bem assim, começou Rui quase automaticamente. Talvez não seja tudo, respondeu Carlos. Ai, cansado, mas o essencial é, a tua mulher estava no hospital, grávida, e tu não atendeste. Silêncio. As pessoas falam, Rui, e quando não há resposta do teu lado, falam ainda mais. A chamada terminou sem despedida. Rui sentiu-se pequeno, não como um homem injustiçado, mas como alguém que tinha falhado onde não devia. Pegou num táxi e deu à morada da mãe. Era o único sítio que lhe ocorria. Durante o caminho pensou em Teresa, não na traição, não na fuga. Pensou nela sentada numa cama de hospital, rodeada de pessoas que tinham atendido o telefone. E pensou em si próprio, sentado num aeroporto, rodeado de estranhos. Quando chegou, as luzes estavam apagadas. Tocou a campainha. Nada. Ligou. A mãe atendeu.
Rui, disse ela, num tom que ele não reconheceu. Não é uma boa altura. Mãe, eu não tenho para onde ir. Houve uma pausa longa. As tuas coisas estão no anexo. As chaves estão debaixo do vaso azul. Não posso entrar? Não hoje, respondeu ela. Precisas de pensar. A chamada caiu. Rui ficou parado à porta da casa onde crescera, sentindo que até ali já não lhe pertencia. Pegou nas chaves, abriu o anexo e encontrou sacos com roupa, livros, papéis soltos. Tudo o que restava de uma vida organizada. Sentou-se no chão e, pela primeira vez, chorou. Não chorou por Teresa ter sido fria. Chorou porque percebeu que ela tinha sido clara. Ela não o tinha destruído. Ele tinha se destruído sozinho. No dia seguinte, Rui acordou num pequeno quarto alugado, com cheiro a umidade e silêncio. O telemóvel tinha mensagens, algumas de desconhecidos, outras de familiares distantes. Nenhuma de Teresa. A ausência dela já não era apenas silêncio. Era distância. E Rui começava finalmente a compreender que aquilo não era um castigo. Era o resultado natural de escolhas feitas com egoísmo. Enquanto isso, algures numa casa calma em Lisboa, Teresa recuperava, rodeada, amparada, sem olhar para trás. E Rui, sozinho, começava a enfrentar a parte mais dura de todas. Viver com a consciência do que tinha feito e do que tinha perdido. Na manhã seguinte, Rui Almeida saiu do quarto alugado ainda antes do sol nascer. Não dormira. O silêncio tinha sido interrompido apenas pelo zumbido distante do trânsito e pelos pensamentos que não lhe davam descanso. Pegou no telemóvel. Havia mensagens novas. Não de Teresa. Nunca de Teresa. Eram notificações, comentários, chamadas perdidas de números que não reconhecia. O nome dele começava a circular, não como protagonista de uma história contada por alguém, mas como ausência num momento que não se esquece. Abriu novamente a publicação de Teresa. Já não era apenas uma mensagem de apoio. Era um ponto de encontro. Pessoas que não se viam há anos apareciam ali para dizer: "Estamos contigo." Cada palavra dessas afastava Rui um pouco mais do lugar que antes ocupava na vida dela. A verdade tinha começado a andar sozinha, sem acusações, sem versões exaltadas, sem necessidade de defesa. No início da tarde, o telefone tocou. Era Recursos Humanos. "Rui, precisamos de esclarecer alguns pontos." A voz era formal, distante. A comunicação do hospital indica abandono familiar em contexto de emergência. Isso tem implicações sérias. "Eu posso explicar", começou ele. "Não precisamos de explicações agora", interromperam. "Precisamos de factos, e os factos estão documentados. Documentados." Outra palavra que lhe parecia pesada demais. A chamada terminou com a promessa de uma reunião futura. Rui ficou a olhar para a parede descascada do quarto, sentindo que o chão lhe tinha sido retirado sob os pés. Decidiu sair. Caminhar. Talvez pensar melhor. No café da esquina, o empregado olhou para ele por um segundo a mais do que o normal. Não disse nada, mas Rui percebeu. Aquele olhar já não era neutro. "O costume?" perguntou o homem hesitante. Rui abanou a cabeça. "Um café simples." Sentou-se ao fundo, tentando ser invisível. Mas a invisibilidade não existe quando a história já foi contada sem palavras. 2 mesas atrás, ouviu um murmúrio. "É aquele do aeroporto. Não se virou, não precisava. Pagou e saiu. Tentou ligar a um antigo colega de trabalho. Depois outro. Alguns atenderam, mas as conversas eram curtas, cautelosas, e como se todos tivessem medo de dizer algo errado. "Rui, eu gosto de ti", disse um deles. "Mas percebes que agora ninguém quer confusão. As pessoas não sabem toda a história." Rui respirou fundo. Sabem o suficiente. À tarde, recebeu outra chamada. Desta vez, da irmã.
Rui, viste o que a Teresa publicou? Perguntou ela. Vi. Ela não disse nada sobre ti. Continuou. E mesmo assim, toda a gente percebeu. Houve uma pausa. Sabes o que isso significa? Perguntou ela. Rui não respondeu. Significa que a verdade não precisa de gritar. A chamada terminou. Rui sentiu um aperto no peito. Não havia ódio na voz da irmã. Havia desapontamento. E isso era mais difícil de suportar. Nessa noite, ao chegar novamente ao quarto, abriu uma mala e encontrou um papel dobrado entre camisas amarrotadas. Uma nota antiga de Teresa, escrita meses antes, e quando ainda acreditava. Rui, o que mais valorizo em ti é saber que posso contar contigo. Ele sentou-se na cama e deixou a cabeça cair nas mãos. Agora entendia. Não tinha sido apanhado numa mentira. Tinha sido exposto pela ausência. Enquanto isso, Teresa continuava a recuperar. Pessoas entravam e saíam da casa. Alguém trazia sopa. Outro levava roupa para lavar. O telefone tocava. Sempre havia alguém do outro lado. Ela não precisava de explicar nada. A presença falava por si. E Rui, sozinho, começava a compreender que o castigo não vinha da justiça, nem da empresa, nem da opinião pública. Vinha do facto de perceber, tarde demais, que quando a verdade anda sozinha, não há lugar onde se esconder. E ainda havia mais para enfrentar. Os dias seguintes passaram sem forma definida para Rui Almeida. Manhãs longas, noites ainda mais longas. E o tempo já não se media em horas, mas em notificações que não chegavam e chamadas que ninguém queria atender. A reunião com a empresa ficou marcada para a semana seguinte. Até lá, Rui estava suspenso, sem tarefas, sem rumo, sem identidade profissional. Para um homem que sempre se definira pelo trabalho, aquilo era uma queda silenciosa. Naquela tarde, recebeu um e-mail formal. Curto. Objetivo. Assunto. Procedimentos internos em curso. Abriu, leu, nada de acusações diretas. Apenas referências a documentos recebidos, relatórios médicos, registros administrativos. O pedido de licença por motivos familiares, confrontado com a ausência comprovada durante uma emergência clínica. Rui fechou o portátil devagar. Tudo estava ali, preto no branco. Não havia espaço para versões emocionais. Apenas factos. Tentou distrair-se. E saiu para caminhar pelo bairro. As ruas eram conhecidas, mas já não o reconheciam. Cruzou-se com um vizinho antigo que baixou o olhar. Um pequeno gesto, mas significativo. Na esplanada onde costumava sentar-se aos domingos, parou por instinto. Depois seguiu em frente. Não se sentia com direito àquela normalidade. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Rui, aqui é a Patrícia, colega da Teresa. Só queria dizer que ela está bem acompanhada e que espero que um dia percebas a gravidade do que fizeste. Rui não respondeu. Guardou o telefone e sentou-se num banco de jardim. Ali, pela primeira vez em dias, deixou de tentar justificar-se internamente. Não houve mas. Não houve se. Houve apenas um reconhecimento tardio. Ele tinha falhado quando era essencial estar presente. Enquanto isso, Teresa avançava, sem pressa e sem anúncios. Reorganizara a casa, colocara documentos em pastas, falara com um advogado indicado por uma amiga de confiança. Tudo com a mesma serenidade que tinha mostrado desde o hospital. Não havia euforia. Havia clareza. Rui soube disso por terceiros. Sempre por terceiros. A irmã contou-lhe que Teresa tinha decidido que qualquer contacto passaria a ser feito por via legal. Um limite claro. Definitivo. Não é vingança, disse-lhe a irmã ao telefone. É proteção. Proteção. Outra palavra que Rui não tinha valorizado quando devia. Naquela noite, voltou a abrir a mala. As mesmas roupas amarrotadas. Os mesmos objetos sem lugar.
Tudo parecia temporário, mas nada indicava que deixaria de o ser. Encontrou um envelope antigo. Dentro, um documento do banco. A conta conjunta. Movimentos recentes. Rui percebeu, então, como Teresa o tinha localizado no aeroporto. Não fora um milagre. Fora a atenção. Ela tinha observado, tinha ligado pontos, tinha agido quando percebeu que o silêncio dele não era distração. Era escolha. E isso doeu mais do que qualquer confronto. Dias depois, chegou a carta. Oficial. Timbrada. Convocatória para reunião formal na empresa. Rui sentiu o estômago apertar. Sabia o que significava. Mesmo que mantivesse o emprego, nunca mais seria o mesmo. A confiança, uma vez quebrada, não se restaura com pedidos de desculpa. Na manhã da reunião, vestiu um fato antigo. Olhou-se ao espelho, viu alguém diferente. Mais magro, mais curvado, menos certo de tudo. Antes de sair, o telemóvel vibrou. Uma última mensagem. Da mãe. Rui, vou estar sempre aqui como mãe. Mas como mulher, não posso defender o que fizeste. A Teresa mostrou mais dignidade do que muitos homens. Rui fechou os olhos. Quando saiu para a rua, percebeu algo que não tinha entendido até então. Não estava a perder apenas pessoas. Estava a perder a versão de si mesmo, que acreditava ser respeitável. Teresa não o tinha apagado da sua vida por raiva. Tinha feito algo mais definitivo. Tinha avançado. E Rui começava finalmente a perceber que o verdadeiro castigo não era o que ficava escrito nos relatórios, nas atas ou nos processos. Era saber que aquilo que tinha ficado registrado não podia ser apagado. Meses depois do episódio no aeroporto, a vida seguiu caminhos muito diferentes para cada um deles. Rui Almeida continuou a viver com as consequências das suas escolhas, aprendendo da forma mais dura que uma mentira nunca desaparece. Apenas espera o momento certo para cobrar o seu preço. Teresa, por sua vez, não reconstruiu a vida com pressa nem com raiva. Reconstruiu-a com clareza. Tornou-se mãe, manteve o seu trabalho, rodeou-se de pessoas que atenderam o telefone quando ela precisou. Não falou mal. Não perseguiu. Não humilhou. Limitou-se a viver com dignidade. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Ela compreendeu algo que Rui só percebeu tarde demais. O amor não se prova com promessas, mas com presença. E quando alguém escolhe faltar nos momentos decisivos, já tomou uma decisão, mesmo que não tenha coragem de a assumir em voz alta. No fim, não houve vencedores nem aplausos. Houve apenas consequências justas. Teresa seguiu em frente sem precisar de vingança. Rui ficou para trás, não porque alguém o empurrou, mas porque ele próprio saiu do caminho. Às vezes, a maior força não está em confrontar, mas em permitir que a verdade se revele sozinha. Lição de vida e valor moral. Esta história lembra-nos que a dignidade não se implora, preserva-se. Que quem ama aparece, mesmo quando é difícil, incômodo ou assustador. E que as mentiras podem dar conforto temporário, mas destroem tudo o que tocam a longo prazo. Não é preciso gritar para ser ouvido. Não é preciso humilhar para fazer justiça. A verdadeira força está em escolher a verdade, proteger-se e seguir em frente com consciência limpa. Porque no final, a vida trata de colocar cada um exatamente no lugar que escolheu ocupar. Las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué te dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo.
yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа.
типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,